Olá! Hoje nossa análise aprofundada foca num tema crucial: estratégias de prevenção do suicídio e também promoção da saúde mental. A gente tem aqui um material bem rico, sabe? Baseado em discussões com especialistas da saúde, psiquiatra, enfermeira, psicólogo, e que vai desde políticas públicas até um lado bem interessante, que é o papel expressivo da arte nisso tudo. Exatamente. E um ponto de partida, assim, fundamental que essas fontes ressaltam é a gente encarar o suicídio como um problema de saúde pública. Complexo, multifatorial. A OMS já vê assim desde os anos 90, né? E tem um dado que o material frisa muito pela importância na abordagem: cerca de 90% das pessoas que, infelizmente, tiram a própria vida tinham algum transtorno psiquiátrico. Isso mostra como é urgente a detecção e o tratamento, né? Certo, ok. Vamos tentar analisar isso mais a fundo, então. O material fala em diferentes níveis de prevenção. Como é que as fontes descrevem essa aplicação? Na prática mesmo. Olha, descrevem como uma abordagem em camada, sabe? Primeiro, ter a prevenção universal, que é para todo mundo mesmo. Isso envolve, segundo o que a gente leu, medidas como restringir o acesso a meios letais, armas, pesticidas, alguns medicamentos, e algo muito enfatizado, uma cobertura da mídia que seja responsável. Responsável como? Tipo, sem sensacionalismo, sem ficar detalhando o método, sabe? E, fundamental, sempre indicando caminhos de ajuda. O CVV, por exemplo, no 188. Entendi. E para além dessa abordagem mais geral, mais ampla, o que mais? Aí tem a prevenção seletiva. Essa as fontes direcionam para grupos que têm um risco maior, como pessoas que já foram diagnosticadas com transtornos mentais. O caminho que apontam é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. São os serviços públicos, tipo os CAPs, né? Estruturados para dar esse suporte contínuo. Aos CAP, sim. E por último, tem a prevenção que chamam de indicada. Essa é bem focada para indivíduos com risco muito alto, quase iminente, como quem já tentou suicídio antes. Nesses casos, o material sublinha demais a necessidade de um acompanhamento bem próximo, contínuo. E tem um mito que as fontes fazem questão de derrubar, que é aquela ideia de, tá só querendo chamar a atenção. Nossa, sim. Cada tentativa é um fator de risco muito, muito sério para o futuro. É fundamental desmistificar isso, né? Totalmente. E quanto aos sinais de alerta, aqueles que a gente pode observar no dia a dia, o que o material destaca como mais relevante para a gente ficar de olho? É. As fontes listam vários sinais que pedem atenção. Um sentimento que não passa de desesperança, sabe? Isolamento social, que a pandemia até piorou. Irritabilidade muito forte. Perder o interesse em coisas que antes davam prazer. Mudanças drásticas no sono, no apetite, abuso de álcool ou outras drogas também. E falas, né? Falas que mostram sentimentos de inutilidade ou um desejo de sumir, de desaparecer. O apelo central ali no material é: leve esses sinais a sério. Ofereça escuta empática, sem julgamento. Entendido. Escuta sem julgamento, isso é chave. Mas a discussão não para só no tratamento da crise, né? Como é que as fontes abordam a construção da saúde mental de uma forma mais ampla no cotidiano? Correto. A promoção da saúde mental é vista como algo bem maior. Envolve bem-estar geral, acesso a lazer, educação, qualidade de vida e também o desenvolvimento de recursos internos para a gente lidar com o estresse do dia a dia. E aí, nesse ponto, as fontes trazem uma perspectiva complementar que eu achei fascinante sobre o uso da arte. Ah, essa parte me chamou muito a atenção também. O material explora como a arte funciona como ferramenta nesse contexto? Como é isso? Sim, e de uma forma bem específica até. Uma das fontes detalha como certas práticas artísticas, como a pintura, eles citam a aquarela, mandalas podem ser um refúgio mesmo. E mais do que isso, descrevem como uma forma potente de processar emoções difíceis, sabe? De dar uma forma para o caos interno, de expressar aquilo que às vezes as palavras não conseguem alcançar. O valor não está na técnica, eu pinto bem. Não é isso. É na expressão livre, na conexão consigo mesmo. A criatividade é associada diretamente ao crescimento, à saúde. Uma das fontes usa até uma expressão forte: pilotar a própria cabeça, indicando essa agência pessoal no processo de cuidado. Que interessante isso.
ver essa conexão tão concreta, né, entre se expressar artisticamente e conseguir gerenciar melhor o mundo interno como o material aponta. Então tá, juntando todas essas peças, o que emerge como a mensagem central dessa análise toda? Olha, o que fica muito claro é a necessidade de uma ação coordenada, em múltiplas frentes. Não é uma coisa só. As fontes defendem políticas públicas que sejam eficazes, claro, e, um ponto crucial, redes de apoio como a RAPS, que funcionem de verdade na prática, que ofereçam acolhimento real, acompanhamento longitudinal, não só consulta pontual, sabe? Uhum, acompanhamento de verdade. E, ao mesmo tempo, apontam para nossa responsabilidade, de cada um, estar atento, oferecer escuta e, um ponto muito reforçado, combater ativamente o estigma. O estigma que ainda cerca os transtornos mentais e o próprio falar sobre suicídio. Perfeito. Então, para a gente amarrar as ideias-chave do material, a prevenção do suicídio está ligada diretamente à promoção ativa da saúde mental em todos os níveis. Isso passa por reconhecer sinais, ter uma rede de cuidado que seja acessível e humana, e também valorizar ferramentas de expressão, como a arte pode ser. Exatamente. O cuidado em saúde mental é complexo. E as fontes argumentam muito por uma abordagem que seja integrada, humanizada, com participação social, gestão compartilhada. Não é tarefa de um setor isolado só, né? É um compromisso coletivo. Fica, então, uma provocação para a gente pensar a partir dessa análise toda, né? Se a saúde mental é essa construção social, multifatorial, como é que a gente pode, enquanto sociedade, ser mais eficaz na criação desses espaços de cuidado, de escuta, de expressão genuínos, antes que o sofrimento se torne, assim, avassalador? É uma questão essencial, né? Que direciona a gente a refletir sobre o papel de todos nós na construção de ambientes em casa, no trabalho, na comunidade que sejam de fato mais saudáveis e mais solidários.